pelo momento atual, eu acho que deve ser tema dominante das perguntas, né? A vigência do novo Código de Processo Civil, um código que venha revolucionar, talvez, boa parte da ferramenta, que o Código de Processo Civil é uma ferramenta que a gente tem na mão para a aplicação do direito civil, e que certamente temos aí um tempo de maturação até que os juízes, o judiciário, de modo geral, e nós mesmos, advogados, nos adaptemos aos novos tempos. É desafiador, mas não tem a menor dúvida que certamente vai ser um marco de novos tempos na advocacia. É óbvio que o que tem sido divulgado acerca do novo código nem tudo se realiza como se imagina, né? Nós mesmos advogados que nos formamos na fase do código anterior, onde o que se via sempre era o advogado litigando. Hoje em dia o advogado tem que se adaptar aos novos tempos, porque o novo código prevê mais a conciliação do que a litigância. Então, vamos às perguntas. Marcelo, você que vai coordenar as perguntas. Então, Marcelo vai coordenar as perguntas do workshop e vamos tocar para frente. Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui um universo bem vasto de perguntas, né, fora aquelas que chegarão daqui a pouquinho. Então, vamos tentar ser rápidos, né, nas respostas. Eu vou fazer um bate-bola aqui, eu, Carlos Samuel, doutor Carlos Samuel, doutor Guilherme, para a gente poder responder o máximo de perguntas possível. Vamos lá. Primeiro, quem pergunta, me parece ser Keller. Guilherme, doutor Guilherme. A cobrança da cota condominial é cabível mesmo quando o promitente comprador recusando-se ao recebimento das chaves e requerendo no judiciário a rescisão do contrato de compra e venda por descumprimento do prazo de entrega do imóvel por parte da incorporadora? Você até falou sobre isso. Bom, esse é um dos temas mais polêmicos, na minha opinião, envolvendo a cobrança da cota condominial, e que tem uma tendência a se agravar pela grande quantidade de empreendimentos que nós temos, pela grande quantidade de pessoas que desistiram dos empreendimentos ou de obras que atrasaram, independente do motivo. E eu acho muito importante só mencionar que esse é um problema efetivamente social, e a solução dada, a meu ver, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos mesmos moldes mencionados nos acordos anteriores pelo Marcelo, foram decisões efetivamente sociais. E isso, infelizmente, acaba gerando uma insegurança e um problema posterior. E que tem que se agravar, justamente como eu mencionei, porque esses empreendimentos, até serem efetivamente ocupados, e a incorporação hoje no Brasil só existe por conta, claro, Marcelo que sabe todos os artigos de cabeça, mas deve ser o artigo 52, 53 da Lei 4.591, que condiciona a entrega das chaves ao efetivo pagamento do saldo devedor, seja ele feito diretamente ou por meio de financiamento numa instituição financeira. Não sendo dessa forma, o promitente vendedor, o incorporador, tem a prerrogativa de não entregar as chaves da unidade autônoma, não entregar efetivamente as unidades autônomas. E só existe incorporação no Brasil por conta disso. Mas isso gera um grande problema, porque o incorporador ele não tem pressa, entre aspas, de te entregar as chaves para que você, se você não pagar o saldo devedor. Mas ele tem pressa para entregar o empreendimento, para instalar o condomínio, e boa parte das pessoas também tem essa pressa. Então, o condomínio instalado, o incorporador transfere as despesas comuns para os adquirentes, e boa parte daqueles adquirentes ainda não recebeu as chaves. Tecnicamente, por expressa previsão no Código Civil, só me engano, artigo 1345, o promitente comprador é o responsável pelo pagamento das cotas condominiais, tendo ele recebido as chaves ou não. Ele tem vínculo jurídico com o imóvel, tem que pagar a cota condominial. E aí, posteriormente, numa outra ação, ele vai analisar, numa outra relação jurídica envolvendo adquirente e vendedor e incorporador, de quem é a culpa pela ausência do recebimento das chaves. Isso deveria ser analisado numa demanda autônoma. Mas como esse problema tomou uma proporção muito grande, o STJ optou por cobrar daquele que tem mais recursos, resolvendo de forma social o problema. Então vamos cobrar do incorporador porque ele tem mais condições financeiras e
na grande maioria das vezes ele é o culpado pela ausência da entrega das chaves. E isso causou um problema condominial gigantesco, porque tem uma pessoa que nada tem a ver com essa relação, é o condomínio edilício. E é o único que tem sofrido por conta dessas cobranças. Porque se hoje você direciona a cobrança ao incorporador, óbvio, ele simplesmente te manda uma listagem de todos aqueles adquirentes, aquelas pessoas que com ele compromissaram a venda de uma futura unidade autônoma. E se você cobra daquela pessoa, ela diz que não recebeu as chaves e, portanto, não está obrigada no pagamento. Esse limbo como fica? Porque as contas não estão tão preocupadas assim com o limbo acerca da entrega das chaves. Foi instalado o condomínio, tem despesa comum, preciso ratear de quem cobrar. O novo Código de Processo abriu um precedente, a meu ver, de certa forma reconhecendo até alguns precedentes judiciais, no sentido de que se eu cobro Maria como promitente compradora, Maria adquiriu uma unidade no empreendimento Felicidade, não recebeu as chaves, eu, condomínio, cobro da Maria. Se ela me disser, não sou legítima porque não recebi as chaves, o Código de Processo Civil previu a possibilidade dela me indicar quem seria então legitimado. Eu simplesmente altero, eu evito aquelas mazelas de condenação judicial, enfim, e eu transfiro a ação judicial para, no caso, o promitente vendedor, para o incorporador. Então, essa tem sido uma das questões mais polêmicas e, acredito eu, que quem atua nesse mercado, infelizmente, tem que seguir os precedentes, as orientações jurisprudenciais, porque o objetivo é também não dar ainda mais prejuízo para o condomínio. Então, hoje, infelizmente, é com muito pesar que eu lhes digo que quem paga a cota condominial é o promitente comprador, caso ele tenha recebido as chaves. Se não, eu preciso cobrar efetivamente do incorporador. Dr. Carlos Samuel, quem pergunta é Sandra Regina. Tem um casal brigando judicialmente e devendo aproximadamente 80 mil ao condomínio. O apartamento já foi a leilão 2 vezes, mas nada ocorreu. O que deve ser feito neste caso? Infelizmente, continuar cobrando, continuar levando a asta pública até que ele seja rematado, ou, se for o caso, o condomínio aprovar a incorporação desse imóvel ao patrimônio do condomínio, que não é desejável, até porque se coloca o patrimônio na hora que o condomínio incorpora esse patrimônio, depois para se desfazer desse patrimônio, o problema é bem maior, até porque já tem que ser unanimidade de se dispor desse patrimônio. Então, o ideal, infelizmente, é continuar cobrando, continuar levando a asta até que seja rematado esse imóvel de alguma forma. Talvez talvez não. Numa situação dessas também pode-se tentar a venda direta do imóvel por autorização. Aí, se o juiz conceder autorização para que se faça alienação do bem, também pode ser feito. E o fruto da alienação, obviamente, reverte para o condomínio que for dele, e o restante ficará para o casal que está brigando e está devendo. Faço aqui uma outra pergunta. Quem indaga é Flávio Sapadia. Seria interessante atualizar a convenção condominial para os parâmetros do novo Código de Processo Civil. Atualizar a convenção de condomínio é sempre recomendável em qualquer situação. Evidentemente que desde o Código Civil a gente já vem orientando os condomínios a, de certa forma, se atualizarem. O novo Código de Processo Civil não apresentou nenhum dispositivo, pelo menos aqueles que já foram apresentados. O Código de Processo Civil está ainda objeto de estudo para muita gente, inclusive para mim. Então, ainda não há ainda nenhum dispositivo que eu possa dizer merecedor de uma atualização de convenção, até porque é matéria mais processual do que de matéria de direito material. Mas atualizar a convenção, até em razão de algumas decisões judiciais que já consolidam os dispositivos do Código de Civil, não processo civil, é uma recomendação que a gente sempre dá aos condomínios. Portanto, procure profissionais que tenham expertise dessa natureza e realmente há uma orientação para que a convenção seja atualizada. Quem pergunta é Jorge, Dr. Guilherme. Posso contratar um prestador, que fugiu um pouquinho, porque eu tenho um workshop, tem temas ligados a todo tipo de matéria que envolve condomínio, Então, posso contratar um prestador de serviço autônomo para cobrir férias de funcionário? Posso cobrar do porteiro dano causado por ele mesmo em desempenho de sua função e sem dolo?
Primeiro, eles possam contratar prestadores de serviço autônomo para cobrir férias, né? E Pode, segundo, sem problema algum. Não tem impedimento legal para isso. E com relação à cobrança, aquele que deu causa ao prejuízo, o grande problema é saber qual tipo de prejuízo foi causado, desenvolvendo qual tipo de atividade. Porque se for, por exemplo, manobra, e se tiver previsão no contrato de trabalho que vai arcar com esse prejuízo, tudo bem. Se não, tem que tomar bastante cuidado com relação a essa cobrança. Dr. Carlos Samuel, para fins de Jorge também pergunta, para fins de cobrança de cota condominial no novo Código de Processo Civil, posso colocar na ata que trata da previsão orçamentária o valor da cota que as unidades terão que pagar? Aquilo que a gente discutiu agora um pouco. A gente estava discutindo isso agora. Bom, na realidade deve. A ata da Assembleia institui a cobrança da cota ordinária, né, ou até extraordinária, seja lá qual for. O ideal é que conste da própria ata o valor da cota condominial quando essa cota condominial for única para todas as unidades ou tiver uma distorção pequena de uma para outra. Agora, obviamente, naqueles prédios com muitas unidades, com fracionamento de unidades diferentes, as frações muito diferentes de uma para outra, o ideal é que se coloque por fração o valor a ser cobrado. A gente, só complementando, que essa é a grande dificuldade que a gente tem enfrentado, como o Judiciário vai receber essa exigência de apresentar o valor líquido da cobrança condominial. Até porque a gente aprova, como o Guilherme falou no painel dele, previsão orçamentária, né? E não efetivamente dotação orçamentária. Então, colocar o valor da cota pode ser possível, como o Dr. Carlos Samuel falou, nos condomínios onde a cota unitária, né? Então talvez isso seja algo possível. Agora, naqueles condomínios que têm multiplicidade e heterogeneidade de frações ideais, isso é um ato hercúleo, né? Talvez impossível eu colocar na ata os valores individualizados da cota condominial depois de aprovar a previsão. Então, acho que a gente vai ter que saber como o Judiciário vai aceitar, né, a distribuição dessas ações com a mera previsão orçamentária transcrita, mas não com o valor condominial unitariamente apresentado. Aliás, complementando ainda mais, né, Marcelo? É do nosso entendimento que é de suma importância se colocar o valor a ser cobrado, porque, à medida do possível, o Judiciário caminha a passos estreitos, né, para exigir que a cota cobrada tenha previsão. Obviamente que não na convenção, porque as convenções, obviamente, o tempo passa e os valores ficam defasados, né? Mas nas atas vai ser importantíssimo, porque a gente vai ter que demonstrar porque está cobrando aquela cota. Quem pergunta aqui é Ricardo Novaes, faço a pergunta para mim mesmo. Um condomínio em que sou gerente decidiu em assembleia que uma unidade, mesmo estando em atraso, não deveria de ser cobrada judicialmente, pois se trata de um aposentado da Varig e que de tempos em tempos paga alguma das cotas condominiais em atraso. Pergunto, isso é legal? Tem que ser renovado a cada mudança de gestão condominial ou questionamento das demais unidades edilícias? É o que eu falei também há pouco na minha apresentação, né? Esse tipo de situação ela pode ocorrer em alguns condomínios de algum beneplácito, algum tipo de avaliação individual de um condomínio por sua situação. Aqui um aposentado da Varig que não consegue pagar a cota condominial com certa assiduidade, decidiu se a Assembleia não entrar com ação judicial. Nesse aspecto, o síndico está protegido. Foi uma decisão de Assembleia, a Assembleia decidiu pela não distribuição de ação judicial, o síndico não responderá judicialmente, como eu alertei aqui para vocês anteriormente. Mas, independente do coração que esse condomínio está apresentando a esse condomínio, a gente pode não tecer aqui a decisão social, mas do ponto de vista jurídico nós não recomendamos, porque isso, até por conta do precedente, isso pode incentivar, inclusive na inadimplência, problemas e percalços. Todos nós podemos sofrer na vida, né? Se o condomínio for analisar cada vicissitude, cada situação especial que o ser humano pode sofrer, ainda mais no momento de crise que nós passamos, né? Aí realmente teremos um condomínio à beira de uma falência. Então, apesar do coração ser algo que a gente pode aplaudir nas decisões desse condomínio, mas é algo que a gente possa recomendar. Então, é questão de reavaliar essa decisão, até para que não tenhamos, como alertou aqui o Dr. Guilherme, precedentes nesse condomínio. Eu fui numa assembleia de condomínio onde os condomínios tinham que deliberar anistia integral da cota condominial para um condomínio.
não pagar. O condomínio deve é 3 anos, em razão da situação de não pagar a cota condominial, a adesão na Assembleia foi de cobrar, mas foi apertada, foi uma decisão apertada. Doutor Guilherme, quem pergunta é Valdeci Martins. Na convenção consta juros de 2%. É possível fazer uma AGE estabelecendo juros de 10% ou 0,33 ao dia? Aquele acórdão que o Dr. Marcelo comentou na exposição dele, da Nancy Andrighi, permitindo que os juros fossem majorados uma vez convencionados, qualquer penalidade eventualmente imposta no condomínio edilício aos seus condôminos tem que estar prevista na convenção condominial. Então, se o condomínio pretende modificar esses encargos moratórios, notadamente os juros, porque na multa não há essa possibilidade ainda, quem sabe um dia, né? Não vem mais uma decisão aí, quem sabe, da ministra Nancy Andrighi também, vindo socorrer, até por conta de outras características, até porque eu gostei bastante quando o Dr. Marcelo lhes passou o número do acórdão, porque os senhores poderão, numa leitura bem atenta, ver a conotação social dessas decisões. Um dos argumentos utilizados pela ministra Nancy Andrighi é que, com a redução da multa, com a entrada em vigor do Código Civil, houve um aumento significativo da inadimplência. Não foram essas as palavras, mas foi exatamente isso que ela mencionou no acórdão, e acredito eu, sinceramente, que esse tenha sido o motivo mais relevante para o final da decisão. Mas, optando o condomínio por majorar esses juros moratórios, deve fazê-lo por meio de alteração na convenção condominial. Pode até se dar por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária, mas tem que haver uma alteração da convenção condominial. Dr. Carlos Samuel, quem pergunta é Darcy Siqueira. Quem responde por intempéries de natureza, tais como unidades e perdas de veículo e outros danos, garagem subterrânea, parece um caso de país, garagem subterrânea? Você tem bastante experiência nisso. Bom, na realidade, desculpe É que eu perdi meu carro também no subsolo da minha garagem, né? Meu carro foi inundado, por isso aqui é brincadeira que eu estou vivendo isso no caso concreto pessoal. Bom, veja bem, o ideal é que o condomínio, já que ele tem local de guarda do veículo, que ele tenha seguro para suprir uma situação como essa, claro, evidente, né? Até porque qualquer prejuízo que venha a resultar dentro da garagem do condomínio a um veículo de algum morador, né? Esse prejuízo, se for arcado pelo condomínio, na verdade é dividido por todos, inclusive pelo próprio dono do automóvel, que também vai arcar com a sua quarta parte, né? Então, antes de mais nada, é imperioso que se tenha um seguro adequado para que ele possa cobrir eventuais danos, né? Mas tenho eu, na minha concepção, que se não houver o seguro, o condomínio pode responder sim por esse dano, desde que ele seja causador. Agora, por intempérie de tempo, de enchente e tal, eu não vejo como o condomínio ser condenado por isso. Doutor Guilherme, quem pergunta é Lúcia Nussmann. Nossa convenção é de 2008, portanto, posterior ao novo Código Civil, que é de 2002. E nela não é permitido o síndico locatário. A nossa convenção viola a lei? A jurisprudência é pacífica quanto à permissão legal para locatários serem síndicos se tiverem procuração para votar e ser votado? O Código Civil permite que quem não seja condômino, seja pessoa física ou jurídica, seja o representante legal do condomínio, seja eleito representante legal do condomínio. Mas na física ou apenas condômino, seja o síndico, não tem problema algum a convenção limitar. A possibilidade que um locatário tem de comparecer à Assembleia representando legalmente o proprietário da unidade que ele ocupa, ele ali não está na qualidade de locatário, mas de representante legal, de procurador daquele proprietário. Então, quando ele vota como se o proprietário fosse, e não de acordo com o seu interesse na condição de locatário. Tá? Então, uma vez imposta a limitação na convenção condominial, ainda que haja possibilidade na procuração, esse locatário não pode ser eleito síndico. Tá? Perfeito. Quem pergunta é Neide. Foi feito um rateio de déficit orçamentário em novembro. Um apartamento não pagou nenhuma cota até agora.
Para cobrá-lo, a convenção menciona que pode ser usado um montante, para cobrar a cota extra, a convenção menciona que pode ser usado um montante no condomínio de até 5 salários mínimos pelo síndico em assembleia. É preciso ter assembleia para cobrar esse rateio de déficit orçamentário, havendo comprovação de que o déficit orçamentário foi justificado em razão de alguma deficiência de caixa do condomínio, em razão de uma despesa que superou a dotação orçamentária, a previsão orçamentária aprovada em Assembleia, eu diria que é até dever jurídico do síndico cobrar o déficit orçamentário. O síndico não pode deixar o condomínio numa situação de risco financeiro, ou devendo a banco, a administradora, a função devedora, etc. e tal. Ele tem que tomar medidas preventivas e até corretivas para sanar as finanças do condomínio. Então, eu julgo que é dever do síndico, sim, ratear o déficit orçamentário, justificar, evidentemente, é o papel de transparência, né, justificar a natureza ou a razão do seu déficit orçamentário, e desde o momento que a justificativa é plausível, cada condomínio tem o dever de contribuir e pagar e custear essa cota do déficit orçamentário. Aquele que não pagar deverá ser cobrado judicialmente. A única questão que se abre é nessa cobrança judicial, se o condomínio quisesse servir do título executivo extrajudicial, tem que ratificar, aí é o meu entendimento pessoal, não sei se o Guilherme e o Carlos Samuel comungam dele, vai ter que ratificar essa cota extra numa assembleia para ganhar aquela natureza de deveres que o Guilherme alertou para vocês quando apresentou o dispositivo. Agora, se quiser servir no procedimento ordinário natural, para mim é dispensável, inclusive até a assembleia de condomínio, para rateio do déficit, uma vez comprovado esse tipo de necessidade. Doutor Carlos Samuel. Não estou Guilherme agora, estou Guilherme, pela ordem do Guilherme agora. Regimento interno, que a pergunta é Vane. Regimento interno pode fazer o regimento interno atendendo somente ao funcionamento do condomínio ou tem que estar de acordo com o Código Civil? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Existe dentre os órgãos aqui presentes que elaborem ou auxiliem na elaboração do regimento interno? Aí uma pergunta que é mais uma consulta, né? Depois o doutor Guilherme, o doutor Carlos Samuel, franqueia um cartão para vocês e aí Silvânia ficará, né, disponível para poder consultá-los. Mas entende somente o funcionamento do condomínio o regimento interno de acordo com o Código Civil? O regimento interno, com certeza, tem que atender ao interesse da coletividade, mas em momento algum ele pode contrariar dispositivos de lei. Nem o regimento interno, nem a convenção podem contrariar dispositivos de lei. Ok. Doutor Carlos Samuel, em perguntação, pode entrar com ação pelo novo Código de Processo Civil? A partir de quantas cotas atrasadas pode-se acionar o condômino? Antes de acionar o condômino, deve o síndico negociar e parcelar com multas as cotas pendentes? Tem parcela máxima permitida para esse eventual acordo? Vamos lá, pergunta 1. O condomínio que não tem registro da convenção pode entrar com ação pelo novo Código de Processo Civil? Bom, a vedação é que ele entre. O ideal é que ele tenha o registro da convenção. Tá? Se não tem, faz registrar a convenção até por pedido de cautela, né? Porque a dívida existe, ela é líquida e certa por causa da necessidade de subsistência do condomínio. Temos que entender que a cota condominial ela existe justamente para o rateio de manutenção e subsistência da coisa. A questão da convenção estar registrada ou não, muito embora seja necessária e seja determinante, né, mas ela não pode servir de escopo para que não se cobre o que é devido ao condomínio. Então, pode ser que no primeiro momento algum juiz entenda que não é factível de entrar com essa ação, mas a meu ver é plenamente possível ter em vista a natureza da cobrança do condomínio. Tá? Parte 2. Parte 2. A partir de quantas cotas atrasadas pode-se acionar o condômino? 1. Rápido, 5 a 5, exatamente. 1. Antes de acionar o condômino, deve-se o síndico negociar e parcelar, né, tentar parcelamento da dívida? Sempre. A primeira obrigação, a meu ver, do síndico, quando se depara com uma situação de inadimplemento de cota condominial, é tentar negociar junto ao condômino. Aliás, é a primeira
obrigação não só do síndico, agora então o advento do novo Código de Processo Civil, também nossa, advogado, antes de qualquer procedimento, tentar sempre o caminho da negociação. Sabemos que, muito embora se diga que vai ficar mais célere o processo, essa celeridade do processo, nós estamos prevendo aí que ela consiga adiantar mais, talvez 1 ano ou 2 só, levando em consideração que uma ação hoje, até março, né? Uma ação de cobrança de cota condominial, o rito sumário, que não existe mais, que depois se convolaria numa ação de execução daquilo ali que certa, demora, dependendo das boas hipóteses, de 6 a 8 anos, não é? Então, creio que a gente agora ganhe aí uns 2 ou 3, fique uma ação de 3 ou 4 anos, tá? De qualquer maneira, é muito tempo, é muito desgaste e é muito tempo que o condomínio vai ficar sem receber aquela cota condominial. O tempo de um processo é o mesmo. Se evitar o processo é fundamental para o condomínio e para o síndico. Só reforçando, né, a obrigação condominial não advém de convenção. A obrigação condominial advém da natureza dessa obrigação, que é a própria lei. Ela advém em razão da aquisição da propriedade autônoma situada no condomínio edilício, independente de ter convenção ou não. Ela não nasce de convenção, né? Isso é muito importante, né? Não é a convenção que estabelece a obrigação de pagar a cota condominial. Doutor Guilherme, quem pergunta é Maria Tereza. Como proceder para cobrar do devedor passo a passo? Tem várias perguntas dela aqui. A primeira é essa. Aliás, nota-se que o grande problema aqui é o devedor, né? Vamos para a segunda, que talvez desdobre a tua resposta. Por quanto tempo de adimplência pode o síndico cobrar judicialmente o devedor? E o síndico pode cobrar a taxa condominial desta forma? Ela fala concessão de desconto, tá, Guilherme? Ela fala que o pagamento é feito no dia, paga 250. E se paga depois dia 10, paga-se 275, por exemplo. Tá? Começar pelo final. Não pode dar abatimento algum, até porque esse abatimento os tribunais já pacificaram o entendimento, no sentido de que esse abatimento nada mais é do que uma multa superior ao limite legal. Eu estou mascarando a aplicação de uma penalidade superior àquela que o legislador permite para o caso de inadimplemento da cota condominial. Então, não posso dar abatimento para quem paga mais cedo. Tá? Bom, a cobrança da cota condominial passo a passo. O ideal, como o Carlos Samuel falou, é que se faça uma cobrança extrajudicial. Isso vai depender muito do ambiente do condomínio. Percentual de inadimplência, a postura dos condôminos. Por vezes é salutar uma postura um pouco mais rígida para que haja uma mudança de comportamento dentro do condomínio. Então, de início, de repente seria aconselhável o síndico contratar um escritório de advocacia para promover uma cobrança especializada e até mesmo divulgar uma circular dando um prazo para os condôminos, e aí vai depender da rotina de cada condomínio, para que eles promovam o pagamento de forma amigável. Depois desse prazo, os recebimentos serão feitos exclusivamente pelo escritório de advocacia. E aí, já no escritório de advocacia, o escritório de advocacia vai orientar o condomínio, caso a caso, para saber quando é razoável ou não que o condomínio demande judicialmente. É salutar que haja essa cobrança extrajudicial porque ela é rápida, ou melhor, mais rápida do que uma ação judicial, menos onerosa, porque o condomínio não precisa antecipar as custas. Isso é muito comum. A gente recebe lá no escritório sempre clientes nossos, síndicos, que assumem a sindicatura e fazem uma propaganda de que serão extremamente rígidos com a cobrança. Olha, eu não quero assunto com o devedor. Vamos entrar com uma ação. Olha, não é assim. Não, você está muito bonzinho defendendo o devedor. Vamos cobrar judicialmente todos. Tá bom. A gente pega, levanta as despesas quando apresenta e não, vamos com calma. Então ele é forçado aí com calma porque é caro para você demandar judicialmente. O Estado exige não apenas um percentual sobre o débito, mas uma estimativa, considerando um ano para frente em cota condominial, e isso é considerado para efeito das custas judiciárias, especificamente da taxa judiciária, inclusive. Então o condomínio tem que levar isso em consideração. O quão necessário é um impacto para que haja uma mudança de comportamento ou a inadimplência pontual, tudo isso o condomínio tem que levar em consideração na hora de adotar a postura com relação à inadimplência do condomínio. Ok. Um condômino inadimplente, constando da convenção, ele pode ser multado como um condômino antissocial, com pagamento de 5 cotas condominiais. Bem,
o condomínio de comportamento antissocial tem um tratamento que é um pouco diverso do tratamento do descumprimento do dever à cota condominial. O comportamento antissocial ele é caracterizado pelo modo nocivo ou sociopata que o condômino utiliza as suas áreas comuns e sua unidade autônoma, criando atitudes que venham a causar perturbação na vida social desse condômino, no cumprimento do dever de convivência do condômino perante o condomínio. Ou seja, o comportamento no seio social, no seio societário, no dever de convivência, que vai revelar o condômino como de comportamento antissocial. Eu entendo que o não pagamento da cota condominial, mesmo que de forma reiterada, venha caracterizar a pessoa na figura do comportamento antissocial presente lá no parágrafo único do artigo 1337 do Código Civil. O pagamento, a cobrança da multa de até 5 vezes a cota condominial, a meu sentir, isso é possível descumprir o dever do condômino de pagar a cota condominial, mas é aplicada a multa pelo descumprimento do dever, não a multa de 10 vezes a cota condominial pelo comportamento antissocial. E para a aplicação dessa multa, como eu falei aqui, nós temos que aprovar o critério de reiteração para enquadrar esse condômino como devedor reiterado e aprovar a aplicação da penalidade por quórum de 3/4 dos condôminos restantes. O que o STJ consolidou, pelo menos nesse entendimento desse acordo de outubro do ano passado que eu mostrei para vocês, é a possibilidade dessa multa estar presente no estatuto interno do condomínio, né? A meu sentir, é a convenção, o estatuto que deve receber esse tipo de cláusula, e presente, então, essa multa na convenção do condomínio, ela ganha efeito geral para ser cobrada em qualquer caso de descumprimento reiterado de dever por parte do condômino. Dr. Carlos Samuel, quem pergunta é Larissa Santos. Se durante uma ação de cobrança o condômino deixar de pagar novas cotas condominiais, estando elas incluídas no mesmo processo, ou deverá ser aberta, uma outra ação de cobrança, com o intuito de minimizar a inadimplência, o síndico pode autorizar descontos para pagamento antecipado? Essa segunda pergunta já foi respondida pelo Dr. Guilherme, mas o que a Larissa pergunta é que nesse modelo de cobrança de cota condominial, como fica a inserção das cotas vincendas? Há uma controvérsia. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é a pergunta que não quer calar e que nós mesmos estamos fazendo no dia a dia, né? Se for levar na letra firme do Código de Processo Civil, teríamos que ir pelo rito comum. No rito comum, os juízes, infelizmente, estão mandando editar as iniciais para transformar em rito de execução. Só que em rito de execução você não pode cobrar vincendas, porque vincendas perdem o caráter da liquidez. A gente sabe que para executar tem que ser um título certo, líquido e exigível. Se ela não venceu, não é líquido nem exigível. Então, partindo da premissa da execução, sim, vamos ter que criar várias ações de execução. Esse é o entendimento da maioria. Mas no rito comum, entendeu que a gente vai poder fazer a cobrança nos moldes do procedimento antigo, só que sem o rito sumário, que na realidade era o rito mais ordinário dos ritos, era o sumário, né? O sumário não tinha nada, né? Mas pelo rito comum a gente vai poder cobrar as vincendas. E, infelizmente, nós estamos apalpando, né, Guilherme? Estamos vendo como é que vem a situação. O Guilherme já teve, eu também já tive mais de uma ação que o juiz mandou adequar a inicial para a execução. E a gente não quer a via executiva, a gente quer a via de cobrança, que obviamente nos permite ir somando as que se vencerem no curso do processo. Eu acho que a gente tem pela frente aí, pelo menos uns 6 meses a um ano, para ver como se posiciona o judiciário, os juízes em primeira instância, para depois a gente engrenar. Creio eu que vão funcionar os dois modos, né? Tanto naquela questão anterior daquelas cotas extraordinárias que já se venceram todas, que aí seria uma ação de execução, e já a liquidez do título, né? Com certeza, quanto nas cobranças mês a mês que vão se somando. E aí a gente vai ver aqui pelo rito comum. Agora, infelizmente, não dá para responder 100% como vai ser. Vou ter que esperar um pouquinho, tá? Só complementando, o Código de Processo Civil, lá no artigo 300 e alguma coisa, previu os 300 e
30 e pouco, 20 e pouco, previu expressamente a possibilidade, tá, das cotas vincendas estarem incluídas na ação judicial de cobrança até o efetivo pagamento. E até o efetivo pagamento é até o cumprimento efetivo da obrigação. Se houve uma sentença condenatória, se houve interposição de recurso, início de cumprimento de sentença, necessidade de penhora, avaliação, encaminhamento à asta pública, até que o condomínio receba efetivamente todas aquelas cotas que estão englobadas naquela ação. O Código de Processo Civil de 73, lá no artigo 290, já tinha essa previsão. Mas por conta da celeuma criada em algumas decisões judiciais, no sentido de que aquilo dali se estendia apenas até o trânsito em julgado da sentença, mas analisando o volume de recursos e a demora do nosso judiciário, por vezes você tinha um lapso temporal gigantesco, você era obrigado depois a entrar com uma outra ação, que a sentença era de 2009 e você só conseguiu encaminhar o imóvel à asta pública hoje. E nesse lapso temporal, se a pessoa efetivamente deixou de pagar? Então, o novo Código de Processo Civil ele alterou esse dispositivo só para deixar mais claro ainda, não precisaria, mas ele deixou mais claro ainda a possibilidade dessa ação de cobrança pelo procedimento comum incluir as cotas vincendas até que haja o efetivo recebimento. Claro, como o Carlos Samuel comentou, no processo de execução você tem já desde o início a limitação com relação às cotas condominiais que são objeto daquela demanda executiva. Eu acho que a gente pode resumir, talvez, Carlos Samuel Guilherme, da seguinte forma, para orientar vocês simples. Hoje em dia a gente tem dois modelos, duas possibilidades processuais para cobrar judicialmente uma cota condominial inadimplida. Temos um novo modelo pela via executiva. Mas os dois são novos, na verdade, né? Os dois são relativamente novos. Um modelo pela via executiva, que é o título executivo extrajudicial, que a mídia tem decantado como uma solução de todos os problemas, e o modelo que se assemelha ao modelo tradicional, que é o modelo ordinário, que antigamente era o sumário, mas por isso que eu falo que é novo, né? Que o modelo agora é o modelo ordinário, mas é quase parecido com o modelo anterior, que é o modelo sumário. Como a gente não sabe, porque eu fiz essa pergunta para dois magistrados recentemente, dois magistrados amigos, né? Um desembargador e um juiz, não vou falar o nome. Perguntei ao desembargador, você acha que entrando numa ação com título executivo extrajudicial é possível a inserção das vincendas no curso do processo? Resposta dele, não é da natureza desse tipo de cobrança, o título é certo, então você vai ter que entrar com cumulações de execuções para poder se adequar ao rito executivo. Perguntei ao magistrado, ao juiz, você acha que com a ação de cobrança de título executivo extrajudicial é possível a inserção da vincenda? A resposta dele, sim, eu acho que é sim. Porque tem um dispositivo no Código de Processo Civil, no procedimento ordinário, que aplica-se supletivamente a esse dispositivo sumário nas ações executivas, nas demais as ações dos outros procedimentos desse Código de Processo Civil. Então ele acha que o judiciário vai se moldar no sentido de admitir a inserção das vincendas na cobrança de título executivo extrajudicial. Senhoras e senhores, se dois magistrados com entendimento distinto estão assim degladiando, não sou eu, pobre mortal, que vou dizer para vocês para se servir no título executivo extrajudicial neste momento. Então, nesse momento, eu tenho recomendado o seguinte, que conversando com o Guilherme, né, anteriormente, lá na nossa intimidade. Se você estiver diante de um devedor, que é o devedor que tem a característica mais comum, é aquela pessoa que deixa de pagar a cota condominial, deixa de pagar não só as atuais, como também as vincendas, por favor, entre com o modelo tradicional, o modelo procedimento ordinário, para vocês não terem prejuízo lá na frente, terem surpreendido, o procedimento comum, vocês não terem prejuízo lá na frente, depois de um longo tempo de processo, perder as cotas vincendas. Agora, se o devedor é aquela pessoa que, um exemplo, brigou lá com a incorporadora lá atrás, na entrega das chaves, só está devendo aquelas duas ou três primeiras cotas condominiais, mas está pagando as vincendas, deixou 3 cotas condominiais em 2015, por exemplo, devendo, mas está pagando as vincendas, então talvez seja adequado, nesse caso concreto, entrar com título executivo extrajudicial, que só vai cobrar aquele grupo de cotas condominiais inadimplidas e há pouco risco desse devedor ficar devendo também as vincendas no curso do processo. Então vale a pena, talvez, se utilizar do modelo executivo, o modelo do título executivo extrajudicial.
Quem pergunta aqui, Irani Fernando, pergunta meio longa aqui, vamos ver. Que providências tomar? A faxineira é moradora no prédio em que a mãe é proprietária. Gosta de afrontar todo mundo. Passou o ano de 2015 assediando o síndico moralmente com versículos bíblicos no quadro negro no pátio de serviço. Em abril, o síndico, através de campanha do Ministério Público Federal, 10 medidas contra a corrupção, inscreveu o condomínio. Ao colocar o cartaz no quadro que fica no pátio para comunicar aos moradores, a faxineira arrancou e jogou fora, impedindo os condôminos tomarem conhecimento da comunicação do síndico. A mesma trabalha 3 vezes na semana e sem contrato algum com o condomínio. Isso aqui é verdade, não? Né? Um filme foi feito. Só que esse negócio de ficar pergunta aleatória, porque caiu para mim essa pergunta. Vamos lá, primeira providência, né? Enfim, né? Se ela é faxineira do condomínio, mandar embora. Eu já estava pensando em mandar embora, fazer o quê? Aí ele veio com a segunda, né? Mas não é contratada pelo condomínio. No contrato de trabalho, essa senhora, essa menina tem em condomínio. Primeiro, cabe ao síndico tomar medida. O síndico é o gestor, ele não pode ficar diante de uma atitude dessa de um empregado, mesmo sem o vínculo empregatício formal estabelecido, e continuar tendo o convívio com um funcionário com essa característica. Tem que dispensá-lo. Ele não é contratado pelo condomínio, é uma irregularidade que o condomínio vai ter que assumir. Como falou aqui, né, há pouco tempo atrás, o João Luiz, na palestra dele sobre recursos humanos. O condomínio não pode ficar refém de uma situação como essa. Manda embora essa empregada, pode até pagar, né, informalmente alguns haveres trabalhistas que tem direito, porque o vínculo empregatício com certeza vai ficar caracterizado, mesmo que ela trabalhe 3 vezes por semana, vai ficar caracterizado, e numa demanda judicial paga aí a eventual direito que ela venha a conquistar numa demanda pela vinculação do vínculo trabalhista. Mas não pode ficar, né, refém de uma situação como essa, deixando essa pessoa perturbe a vida condominial cotidiana como ela tem perturbado. Doutor Carlos Samuel, quem pergunta é Ricardo França. Os custos pela cobrança, reenvios de boleto e outros oriundos do condomínio devedor deve ser repassado para o mesmo, ou seja, o custo para encaminhar a cobrança, né, e outros, né, em razão dessa natureza administrativa? Deveria, mas infelizmente não dá para cobrar isso. Esse custo cai para o condomínio, cai para a despesa ordinária, para a despesa do condomínio. Mas, uma pena, deveria passar para ele. Mas eu entendo, Marcelo, se a gente fizesse uma assembleia, tendo que contemplasse uma situação como essa, e essa assembleia tivesse aprovação, poderia repassar sim. Não precisaria ser uma assembleia ordinária, pode ser uma assembleia extraordinária, onde conste um item como esse, o repasse dos custos de cobrança pelo inadimplemento, seja feito diretamente ao devedor. Entendo que seria factível. Ok. Doutor Guilherme, quem pergunta é Neide. É possível o síndico ter prolabore sem estar mencionado na convenção, nem em assembleia de eleição de síndico, nem em regimento interno? Olha, a Lei 4.591 estabelecia que a remuneração do síndico seria fixada na assembleia que o elegesse. Mas, a meu ver, essa não era uma limitação, mas uma mera previsão. Nada impede que o síndico tenha remuneração, mas o principal problema aí está na ausência de previsão na convenção condominial. Então, o síndico pode ser eleito por meio de uma assembleia, essa mesma assembleia pode fixar a sua remuneração, ou uma assembleia posterior também pode fixar a sua remuneração. O grande problema é que, inexistindo previsão específica nesse sentido, não há remuneração. A sindicatura é, para o espanto de todos, exercida de forma graciosa, que é um absurdo, mas é o que acontece. E, inexistindo previsão, ou melhor, existindo proibição acerca de remuneração na convenção condominial, nada impede que, na minha opinião, constando na ata da Assembleia que elegeu o síndico e fixou a sua remuneração, conste expressamente a ausência de candidatos para exercerem a sindicatura de forma graciosa.
Considerando essa impossibilidade e a necessidade do síndico do condomínio ter ali eleito seu representante legal, os condôminos aprovam naquela oportunidade a sua remuneração. O condomínio precisa de um síndico. Se a convenção prevê a possibilidade apenas do síndico exercer de forma graciosa o seu mandato, não pode o condomínio ficar sem síndico. Então, é importantíssimo que a ata mencione expressamente essa condição, de que naquele momento não havia qualquer interessado para exercer, ou melhor, nenhum desequilibrado, desculpa se isso acontece eventualmente, mas é um trabalho tão árduo que não dá para entender quem efetivamente ainda faz isso de forma graciosa. É tanta responsabilidade, tanto trabalho, tanto desgaste, a não ser que a pessoa esteja buscando uma elevação espiritual, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, basta que na ata da Assembleia conste expressamente a ausência de candidatos para exercer a sindicatura de forma graciosa e que, portanto, se candidatou João mediante uma remuneração de X que foi aprovada pelos comuns. Agora, sem previsão em lugar algum, aí é muito comprometedora essa remuneração. O que eu já vi, só para complementar, eu concordo com o Guilherme Gênero no lugar, o que eu já vi foi decisões judiciais aonde não consta também remuneração em lugar nenhum, etc. e tal, mas ela sempre foi aprovada, ela sempre foi praticada e as prestações de contas foram sempre aprovadas no condomínio. Ou seja, aí passado um longo tempo alguém questiona. O judiciário tem entendido que não, né? Consolidou esse tipo de prática naquele condomínio, mesmo não presente em nenhum estatuto, seja convenção, regimento ou decisão de assembleia, o condomínio consolidou isso como na prática em razão do tempo em que a remuneração é concedida e das prestações de contas aprovadas. Rita Leite pergunta: a Assembleia pode autorizar desconto com juros? É necessário que seja um para cada caso ou pode ser feita ampliada para negociação durante um período específico? A convenção muito antiga, onde não consta a cobrança de juros, o regulamento interno na Assembleia Condominial substitui. Primeiro, desconto de juros, eu falei, eu entendo que desconto de qualquer encargo moratório não é possível dentro de um ato administrativo do síndico. O máximo que o condomínio pode fazer para uma eventual concessão de encargo moratório é convocar uma assembleia e a assembleia deliberar pela concessão de eventual desconto, que eu não recomendo, mas a liberdade da assembleia, sempre com alerta de que essa decisão pode ser passível de ser discutida na justiça caso não obtenha unanimidade dos condôminos, que há um forte entendimento de que essa decisão ela deve ter a unanimidade dos condôminos por ser um direito disponível. Com relação à cobrança dos juros não presentes na convenção, aplica-se os juros de 1% ao mês. Esse condomínio não está sem juros. Aqui o Código Civil diz: os juros moratórios serão convencionados e, se não forem, serão de 1% ao mês. Então, esse condomínio, mesmo com juros ausentes na convenção, poderá cobrar os juros da lei, que é os juros de 1% ao mês. Agora, aprovar juros em regulamento interno não é o meu entendimento. O artigo 1334 do Código Civil, que trata das cláusulas obrigatórias de uma convenção de condomínio, diz que é competência da convenção estabelecer as multas e as sanções a que estão sujeitos aos condôminos. Portanto, entendo que é matéria privada da convenção, privativa da convenção, tratar da cobrança de qualquer encargo moratório, seja multa, juros ou até a atualização monetária. Não entendo que a convenção seja o estatuto funcional para isso. Dr. Carlos Samuel, quem pergunta é Sérgio Lira. Além das multas, vou fazer mais uma rodada e nós infelizmente teremos que encerrar em razão do tempo. Temos muitas perguntas aqui a serem respondidas, mas elas serão respondidas uma a uma através da consultoria jurídica da BAE, através das advogadas da associação. Eu peço para que as pessoas, tem pessoas aqui que não colocaram seus e-mails, as perguntas serão respondidas para aquelas pessoas que colocaram aqui seus correios eletrônicos, como já advertiu a nossa querida Flávia. Sérgio Lira, Carlos Samuel, além das multas de 2%, mais a multa 10% do artigo 337, fica ainda o condômino passível dos juros de 0,33 ao dia, os juros moratórios. Ele disse que é possível cobrar, além da multa, os juros 10 por 10, 0,33 ao dia. Se tiver previsto na convenção, sim. Caso contrário, não.
Caso contrário, você vai ter que estabelecer a cobrança dos juros previstos na convenção, e aí sim, se alterar a convenção, poderá se elevar os juros para 0,83 ao dia, e a multa é aquela que é prevista no Código Civil, que é somente de 2%, infelizmente, do condomínio. Doutor Guilherme, gostaria de saber, quem pergunta é Vicentina, gostaria de saber se a administração condominial pode colocar em todas as boletas dos condôminos as despesas com advogados e custos processuais, indicando o número da unidade que ajuizou a ação. Exemplo, parcela 1/2 referente à ação movida contra o apartamento, ela colocou aqui 1.203. Esse é um assunto muito delicado, até por conta do excesso de sensibilidade que grande parte das pessoas tem. E isso envolve, de certa forma, aquele comunicado da inadimplência, que muita gente tem receio de fornecer, ou acha que não pode fornecer, o síndico tem receio, quando na realidade essa é uma obrigação. O inadimplente, aquele que deu causa a algum prejuízo por parte do condomínio, está sujeito sim a um constrangimento. Constrangimento que se espera daquela condição de inadimplente ou de causador de dano, como por exemplo alguém que obrigue o condomínio a se defender judicialmente por conta disso, adiantar custas processuais ou arcar com as custas judiciais, contratar advogados, pagar os respectivos honorários. De certa forma, é um condômino que deu causa a um prejuízo. A questão que se coloca é: essas informações acontecem com todas as demais despesas? Porque o fundamental nesse caso, para que não haja uma exposição superior àquela que se espera dos condôminos, é que você não altere a forma de divulgação dessas informações contábeis dentro do condomínio. Se mensalmente é encaminhado o balancete, constando quais são as despesas do condomínio, e ali você pontua honorários advocatícios, ação, unidade tal, ótimo. Agora, confeccionar um boleto específico para isso, fazendo alusão especificamente àquela despesa, fugindo da rotina do condomínio, me parece, em princípio, que você está submetendo aquele condômino que deu causa a um dano para o condomínio a um constrangimento superior àquele que já se esperaria quanto de eventual recebimento do balancete. Tá? É fundamental que o condomínio não altere o seu comportamento. Não há problema algum você mencionar qual unidade deu causa a uma determinada despesa. O mais importante é que você não altere a rotina das informações do condomínio. Se você tem balancetes que são enviados mensalmente, é ali que tem que constar honorários advocatícios, defesa, ação, movida, unidade e tal, sem problema algum. Eu acho que você não tem que alterar a forma de comunicação, porque isso sim pode, quem sabe, tá, elevar a sensibilidade daquele condômino e com isso gerar aí alguma compensação por dano moral. Esse é que é o grande problema, na minha opinião. Posso entrar nisso? Essa pergunta, só o melhor juízo, seria um rateio dessa despesa por todos os condôminos? Realmente é complicado. Não veria problema se essa fosse a rotina do condomínio. Eu vejo problema em alterar a rotina do condomínio para tão somente divulgar de forma ostensiva o responsável por aquele dano. Isso eu acho comprometedor. Fora isso, é mais do que obrigação do síndico. Última pergunta presencial, né? As outras serão respondidas à distância. Sandra, doutor Marcelo, para mim, né, doutor Marcelo, se o proprietário do imóvel quiser fechar a varanda com vidro, e se a convenção do condomínio permite o fechamento, além de definir o tipo de padronização, é possível? No prédio da minha mãe, alguns proprietários fecharam a varanda com vidro, mantiveram uma padronização para não alterar a fachada, e a prefeitura cobrou uma multa de 10 mil reais de cada proprietário que fechou a varanda. O que fazer? Pagar ou recorrer? Sandra, uma lei municipal de 2013 permitiu o fechamento de varanda com vidro retrátil aqui na cidade do Rio de Janeiro, à exceção dos bairros da Zona Sul.
Eu não sei onde é que fica o seu prédio, né? Se ele está na Zona Sul ou está numa região que não esteja nesse tipo de circunscrição, que não esteja na Zona Sul. Na Zona Sul, a lei que permite o fechamento de vidro através de vidro retrátil, através da chamada cortina de vidro, não estando prédio na Zona Sul, é possível sim, e recentemente, inclusive até através de uma decisão da Justiça, foi considerada a ilegalidade da cobrança, inclusive, dessa mais-valia pelo fechamento do vidro retrátil, porque está na lei municipal, e caso o condomínio queira fechar sua varanda com vidro retrátil, teria que pagar um valor X, R$300 por cada metro quadrado de fechamento. A Justiça decretou que essa cobrança superlativa, que essa mais-valia, era ilegal em razão de não ser esse vidro retrátil, acresce uma área útil de ocupação do imóvel, então considera essa cobrança ilegal. Então tem que saber onde é que está o seu prédio, né? Se ele estiver fora da Zona Sul, né, é possível entramento com vidro retrátil, então essa multa é discutível. Se ele estiver dentro da Zona Sul, aí a multa passa a ser um pouco mais complicado, né? Ou seja, você tem o decreto 322 de 1976, que veda o fechamento com envidraçamento de varandas no Rio de Janeiro. Então só é possível com vidro retrátil e para prédios que estejam fora da Zona Sul. Então, encerro aqui esse momento de indagações presenciais. Agradeço a presença do Dr. Guilherme, do Dr. Carlos Samuel, pelo tempo desprendido aqui, pelas respostas que foram concedidas a todos. Vou aqui a palavra à mestre Maria Flávia Fernandes para as considerações finais nessa sessão. Convidamos então o Dr. Carlos Samuel, o Dr. Guilherme Barbalho, por gentileza, que se acomodem, pedindo ao Dr. Marcelo Costa permaneça para o encerramento da edição 2016 do Encontro de Síndicos da ABAD. Enquanto eles se acomodam, o Dr. Marcelo. Gostaria apenas, antes de passar a palavra a ele, que informar que foi encontrado esse lindo óculos de grau feminino e a proprietária desse ponto de exposição no credenciamento. Dr. Borges. Obrigado, Flávia. Cumpre-me aqui o dever e a honra de fazer o encerramento em nome da presidente da ABAD, Débora Mendonça, esteve com vocês de manhã. A Débora não pôde estar presente no final do dia, ela só pôde estar presente no iníciozinho do turno da manhã, por uma questão altamente relevante. Eu aqui não tenho autorização, não vou falar, porque é merecedor que vocês saibam disso. O motivo é nobre. Nasceu ontem o segundo neto da presidente da ABAD, segundo neto da doutora Débora, então esse é um motivo mais do que justo ela ficar com a filha dela neste momento de nascimento de novo membro da família. Então aqui acredito que todos nós estamos fazendo aqui um pensamento positivo para que a criança tenha a luz, né, seja iluminada por Deus e que traga alegria para o lar da nossa querida presidente da ABAD. Agradeço a vocês todos por estarem aqui conosco durante esse dia bastante profícuo de trabalho. Acho que o encontro mais uma vez atingiu o seu objetivo de nutri-los de informações, inclusive atuais. Trouxemos temas polêmicos, trouxemos aqui uma autoridade da prefeitura, uma autoridade que falou em nome do prefeito, o secretário executivo da prefeitura, informando aqui como será o nosso dia a dia, vivendo com esse desafio que é receber uma Olimpíada aqui na nossa cidade. Falamos aqui de questões ambientais, apresentamos aqui o Propondo como sendo um programa que vai efetivamente dar profissionalismo à atividade de administração de condomínios. Falamos sobre o novo Código de Processo Civil, traçando as nossas primeiras impressões com relação às novidades do atual diploma civil. Enfim, né? Tentamos primar aqui de nutri-los com aquilo que mais importante a vida do condomínio demanda neste momento atual do nosso país, inclusive em razão de influências legislativas. Agradeço a todos pela paciência, agradeço mais uma vez o patrocínio que tivemos aqui institucional do Secov Rio, o patrocínio da FedCorp, da Empresta Capital e do apoio da GR. Um beijo no coração de cada vocês. Agradeço imensamente os colaboradores da ABAD, pelo trabalho maravilhoso que fizeram aqui, que mais uma vez a ABAD prima por terem colaboradores que acolhem vocês com carinho tremendo, fazendo disso aqui uma entrada e a casa de vocês. Esse carinho que as colaboradores da ABAD transmitiram para vocês retrata o quanto vocês são importantes para a entidade e o quanto a entidade pensa no dia a dia de como agradá-los e fazer esse encontro
dos síndicos o encontro de vocês, tá ok? Grande beijo e vão com Deus para os seus lares.